Galera do terceiro ano, vou fazer uma leitura para nós darmos início nossa aula de redação. O título desse texto é Precisa-se de Cidadãos. Nesse texto nós vamos explorar o conceito de tese e argumentos e raciocínio indutivo e dedutivo. O título é Precisa-se de Cidadãos. Cientistas políticos notaram que a consolidação das instituições democráticas acaba diminuindo a frequência de plebiscitos ou outras formas de participação política popular extraeleitorais. O fato foi tomado incorretamente por muitos como a superação gradual da participação política que nos levaria ao surgimento da tecnocracia. Em uma realidade globalizada, neoliberal, vemos emergir o capital como dirigente supremo da organização social, ou seja, através da política tradicional, como os lobbies. Promovidos por grandes corporações ou pela influência midiática dos anunciantes. A incapacidade dos governos atuais de balançar os interesses do bem comum, equilibrando as liberdades capitalistas com as necessidades das camadas sociais mais baixas, cria uma população cética perante as instituições políticas em geral. A despolitização, também chamada de analfabetização da sociedade, aumenta o vácuo entre as ações estatais e a vontade do povo, deixando o homem à mercê do corporativismo. Afastado da política, ele perde a única possibilidade de defender seus interesses e direitos, bem como a última chance de alterar ou o momento de discutir a ordem vigente e, consequentemente, a realidade diária. Entende-se a política como busca do bem comum, como a defesa dos pequenos contra os maiores, da supremacia do justo sobre o injusto, como o desejo do equilíbrio entre os interesses de direitos diversos, rejeitando estender um laissez-faire a todas as questões sociais e a barbárie que seríamos levados. Vislumbra-se a participação política não apenas como um direito cada vez mais importante, imprescindível, um dever. Então, pessoal, pensando na leitura desse texto, nós podemos ver que ele é constituído de uma tese que é baseada na questão política, não só na questão política em si, mas todos os fatores agregados à questão política na sua totalidade. Então, esse texto ele foi produzido partindo de uma premissa de raciocínio, que nós podemos chamar de raciocínio dedutivo, que é aquela parte do raciocínio onde ele parte de um raciocínio maior, do geral, na verdade, melhor dizendo, já para a parte da conclusão. Quer dizer, é um conjunto de premissas, é um conjunto de pensamento que se chega ao fato a partir do que já se sabe. Então, temos um exemplo. Todo jovem tem 16 anos, pode votar. Maria tem 16 anos, logo ela pode votar. Então, nesse modo de pensar, quando nós escrevemos, dá-se o entender que se uma parte geral ela pode, uma parte menor também pode. Melhor dizendo, quando nós escrevemos no princípio norteado num raciocínio dedutivo, nós pensamos numa amplitude maior no raciocínio dedutivo, que é a política em si, que é partir da política para situações menores. Entenderam? Quando eu falo todo jovem é a parte geral e Maria, é a parte menor, que é a parte que eu chego à conclusão de que todos que têm 16 anos, eles já podem votar. Nós temos outra premissa também, que é o raciocínio indutivo. Nós podemos pensar no raciocínio indutivo da seguinte forma. Se João é homem e respira, Marcos é homem e respira, Lucas é homem e respira, Arthur é homem e respira, eu chego à conclusão de que todos são homens e respiram.
Então, nessa situação aqui, eu parti do menor, do individual, que foi João, Marcos, Lucas, para um sentido bem universal, bem grande. Só que nesse raciocínio dedutivo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escrever para a gente não generalizar. Porque se a gente não tiver o cuidado, a gente acaba aqui colocando determinadas citações a qual generaliza dentro da nossa redação. Então, voltando aqui um pouquinho para o raciocínio indutivo, eu tenho outro exemplo para vocês. Eu tenho uma geladeira, logo eu tenho sorvete. Mas partindo para esse raciocínio de não generalizar, eu posso ter a geladeira, mas logo também eu não sou obrigada a ter esse sorvete. Então, vocês têm que ter cuidado na hora de citar algumas situações para vocês não generalizar a situação, certo? Então, se eu não tenho geladeira, provavelmente eu não teria um sorvete.